E aí, gente, muito bom dia! Hoje é terça-feira, não é o dia usual de live, né, aqui pra gente. Mas, hoje vai ser assim, né? Essa semana vai ser assim. E que bom, né? Ontem não rolou a live porque eu deixei meu celular carregando, né? Ao menos eu achei que estava carregando. E aí, quando eu me acordei, estava em 1%. Aí eu tentei novamente carregar, eu fui tomar café, fui me ajeitar. Quando eu voltei, ainda estava em tipo 3%, entendeu? Então assim não tem condição, né? Não tem nem como eu usar aqui o celular carregando, porque não rola. iPhone não rola não, isso aí não. Pelo menos não no meu, né? E já tá querendo dar uma descansada. Vou colocar aqui o tema de hoje. A mesa. A mesa de hoje tem o tema Conscientes do Perdão. E bem, essa foi uma mensagem que eu decidi levar para minha comunidade local, né? A comunidade local que eu faço parte, esse domingo passado. E eu até falei que não é uma mensagem que trata, que vai buscar especificamente uma transformação de mentalidade somente, sabe? Eu diria que o primário é uma transformação, é uma mensagem que fala de coração para coração. É uma linguagem muito mais pessoal, digamos assim, sabe? Do que a gente tratar de um assunto específico aqui e trazer versículos sobre isso para poder, então, ter uma transformação de mentalidade. Embora que não tem muito como você separar essas coisas, né? Na minha percepção, a gente não tem como separar a transformação de mentalidade e uma transformação de coração também, sabe? Mas eu diria que essa mensagem de hoje, ela tem uma linguagem de coração para coração. Por quê? Porque minha ideia aqui é poder trazer um pouco, até da minha experiência pessoal também, na minha vida, e aplicar o que a Bíblia também fala sobre isso, certo? Então vamos lá, que eu vou chegando aí, você é muito bem-vindo. E, gente, vê só, quando eu conheci Jesus, eu tinha 15 anos, né? E eu me lembro de, assim que eu conheci ele, eu fiquei muito encantada assim, com o Evangelho. Eu realmente tive aquela sensação que as pessoas têm, né? De descobrir porque eu nasci, finalmente, sabe? E eu tava muito feliz com isso, muito empolgada também com tudo que estava acontecendo, né? Com essa nova descoberta que eu tava vivendo. Foi um tempo muito bom pra mim. E desde cara, assim, desde quando eu conheci Jesus, eu comecei a abraçar, assim, o que precisava ser feito, entendeu? Porque no meu coração existia um desejo de que mais pessoas conhecessem isso, essa nova vida, entendeu? De conhecer Jesus. E eu não sabia como fazer isso sozinha, entendeu? Então, assim, eu resolvi abraçar a comunidade que eu vivia, que eu tinha conhecido Jesus lá dentro, né? Naquele lugar, com aquelas pessoas, e decidi servir aquelas pessoas para conseguir alcançar esse meu desejo, né? Que era levar essa mensagem mais longe, para que mais pessoas conhecessem, naquela perspectiva que eu tinha conhecido, né? Porque até então, pra mim, esse pessoal que é cristão, tá, eu achava um negócio muito vazio, muito longe, sabe? Não era algo que eu conseguia me encaixar, o que eu me encontrava, assim, que eu me sentia à vontade e me sentia em casa. Não via tanto sentido. Eu via algo com muito moralismo, enfim, e não era bem assim que eu acreditava. E quando eu realmente conheci, eu fiquei, caramba, eu preciso abraçar essa causa. Eu quero abraçar essa causa. E desde criança eu sempre tive assim, esse negócio de comunicar, falar com pessoas. Eu sempre gostei, eu sempre amei isso. Eu era daquela que, tipo, quando chegava alguém novo na sala, eu era aquela que ia lá, ia falar com aquela pessoa, entendeu? Isso é natural pra mim, sempre foi assim. Eu sempre amei me relacionar, sempre amei estar com gente. Isso sou eu, entendeu? Desde criança. E aí, por causa disso, né? Por causa desse meu naturalmente ser líder de uma maneira muito natural, eu acabei abraçando logo de cara vários ministérios, assim, que a gente chama de comunidades locais, com a intenção de liderar pessoas. Então, comecei, por exemplo, com uma célula, a gente chama de célula, um grupo de pessoas que se reúnem para aprender mais sobre Jesus.
Bom dia, Rafael, tudo bem? Psicólogo graduando. Tá faltando um pouco, né? Pra terminar, né? Bom dia pra tu, Vici. É... Então eu tinha, né, essa célula de adolescência. Então eram pessoas, na época eu tinha uns 16 anos, né? Um ano depois, 16, 17 anos. E aí eu liderava pessoas que tinham 12, 13 anos. E eu amava, entendeu? Isso aí. Então eu levei sempre muito a sério, né? Tudo que eu vivia dentro da comunidade local, sempre me coloquei muito à disposição, né? E uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, assim, que foi pra mim como um baque, né? Digamos assim, na vida com Deus, né? Foi que depois de alguns anos, eu comecei a perceber em mim algumas fraquezas e algumas áreas que pra mim eu era muito vulnerável. E que, sinceramente, nem quando eu não conheci Jesus, eu não enxergava que eu tinha isso. Então, acho que, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. E eu comecei a enxergar em mim minhas próprias debilidades, digamos assim, como ser humano, entendeu? Minhas próprias limitações. Eu gosto muito de comparar isso realmente como o que Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios, quando ele fala sobre o espinho na carne dele, a fraqueza que ele tinha. A gente não sabe exatamente o que é essa fraqueza de Paulo, se era um pecado ou não, ninguém sabe. E Mas o que a gente sabe é o seguinte, que essa fraqueza, seja lá qual for ela, se era um pecado, se não era, era que foi a resposta que Cristo deu a ele, que foi, ó, minha graça te basta e o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, muito mais do que a gente saber o que significa essa fraqueza, é muito mais importante do que isso, é a gente saber que a graça de Cristo nos basta. E que o poder dele, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, seja ela qual for, a sua ou a minha fraqueza. Só que eu demorei muito tempo para descobrir isso, certo? Então, assim, quando eu comecei a enxergar todas as minhas debilidades como ser humano, e parece que é aquela coisa, né? Quanto mais você vai se aproximando de Cristo, né? Buscando ser a imagem de Cristo. Quanto mais você vai buscando, mais você vai enxergar coisas e manchas e coisas que você tem na vida que você não enxergava antes. Então eu acredito que isso foi um processo natural para mim. Isso acabou acontecendo. E quando eu comecei a perceber em mim minhas próprias fragilidades e áreas vulneráveis, digamos assim, na minha vida, eu comecei a me culpar muito. Eu ficava muito mal, entendeu? Porque eu pensava o seguinte, ó, não faz sentido algum. Eu sendo filho de Deus, eu já vivendo esses anos de caminhada com o Senhor, eu já assumindo responsabilidade dentro de uma comunidade local. Não faz sentido nenhum hoje eu estar me sentindo fraca nessa área específica. Não faz sentido nenhum eu estar pisando na bola, né? Vamos ser claros aqui, pisando na bola, cometendo isso que eu estou cometendo, fazendo isso que eu estou fazendo. E isso aí, gente, eu tenho que ser muito sincero, isso aí, eu falando assim hoje, é porque como já era tudo resolvido, né? Tudo resolvido assim, no sentido do que eu enxergo quem Deus é hoje e a paz que eu sinto em relação a tudo isso que eu acabei vivendo, talvez eu não consiga demonstrar, mas na época, pra mim, era muito complicado. Eu me sentia muito mal de verdade, assim, eu me sentia envergonhada diante de Deus. Eu não me sentia digna do amor dele. Eu não me sentia digna de ter comunhão com ele, entendeu? Pra mim não fazia sentido, não fazia nexo, eu não... Enfim, era realmente assim, culpa, condenação, vergonha. Era isso que eu sentia, pra resumir a história. Diante de Deus e também diante de mim mesmo, entendeu? Eu não sentia orgulho em mim. Eu ficava muito envergonhada. E aí o que aconteceu, né? Isso aí se passou durante um bom tempo. Eu lembro de um dia entrar em desespero. E o meu desespero foi ir no Google. Eu escutava muita pregação antigamente, né? Hoje em dia eu escuto bem menos. Mas antigamente não tinha pregador de jovem e tal. Assim, o máximo que tinha de pregador de jovem era Lucinho. Quando o Lucinho apareceu pra mim foi a coisa mais impressionante do universo. Porque antes era só pessoas mais velhas. Mas eu escutava muita coisa. Eu ia sempre muito atrás. E aí eu lembro de um dia específico que eu encontrei... Eu fui pesquisar no Google, né? Um versículo, alguma coisa que me trouxesse clareza. Se quando a gente, depois de ter conhecido Cristo, pecava, eu era perdoado ou não. Daí tu tira. Era tipo assim, quando a gente ia falar sobre Jesus, né? Quando alguém te apresentou Jesus e tudo, com certeza te falar, né? De amor, que Deus é graça, que Deus é perdão. Foi isso que foi dito pra mim, né?
E aí eu me apaixonei por esse Jesus que me perdoava, que realmente tinha colocado tudo para trás, que não trazia mais nenhum peso sobre mim, nenhuma culpa sobre mim. Eu tava bem demais, assim, né? Escutando isso. Mas quando eu conheci Jesus, eu já estava lá, vivendo tudo aquilo, anos depois. Será que existiria perdão para um pecado que eu cometia? Será que existiria perdão de verdade para mim, depois de conhecer Jesus, se eu pecasse? E aí eu fui no Google, abri lá o Google e botei assim, né? Deus pode perdoar pecado de alguém que já conhece Cristo? Deus perdoa esses pecados? Porque assim, eu sempre ouvi muito sobre a graça de Deus de perdoar quando você conhece Jesus. Mas eu nunca tinha escutado ninguém me falar que aquela graça era o que sustentava a minha vida inteira sendo uma cristã. Então eu tinha dúvida se existia para mim um perdão. Entende? Talvez quem tá me escutando aí pode achar a coisa mais absurda do mundo, mas era isso que eu passava, mais ou menos uns 10 anos atrás. Era essa dúvida que eu tinha, eu não tenho clareza disso. Entende? Então eu fui lá e pesquisei. E eu não encontrava muita coisa. Não era muita coisa não, que eu achava não. E aí eu comecei a me abrir, né, para o Pai em relação a isso. E muita coisa aconteceu, né? Eu diria que hoje eu olho assim para trás para minha história e lendo o que a gente vai ler aqui agora, a história que a gente vai ler, eu queria que alguém tivesse me dito isso naquela época, ou então tivesse lido essa passagem para mim assim naquela época, me explicado o que ela significava, para me trazer paz, a paz que eu tava tanto buscando naquela época. Se tu não tiver com Bíblia, não tem bronca, certo? Mas eu vou ler a história aqui e vai ser algo que tu vai conseguir acompanhar de boa aí, certo? Eu vou conseguir ler de um jeito que você entenda, mesmo que você esteja sem a Bíblia. Caso você queira depois ler, ela está em Lucas 7, no versículo 36 em diante, certo? E eu vou usar esse exemplo aqui para a gente poder enxergar o que eu estou querendo dizer e perceber que na Bíblia isso já aconteceu. Fechado? É o seguinte, nesse caso aqui, ó, um dos fariseus desejava que ele comesse com Jesus à mesa. E ele entrou na casa desse fariseu. Então, um fariseu, né? Costumo falar que esse é o primeiro milagre. O fariseu era um cara que se achava o tal, assim, o cara que fazia todas as obras certinhas, um cara que, tipo, buscava Deus de verdade, que estava lá gastando a vida dele naquilo ali. Ele gastava muito tempo e investia sua vida naquilo ali. Então, ele jejuava uma vez por semana, ele orava em pé na sinagoga, ele cuidava dos viúvos e das viúvas, cuidava dos pobres, várias coisas ele fazia. Então, o primeiro milagre era os fariseus chamar Jesus para a mesa. Por quê? Porque eles não consideravam Cristo como filho de Deus. Porque não fazia sentido nenhum um filho de Deus, que é puro, que é santo, sentar com pessoas tão pecadoras como aquelas que ele estava sentando. Então, os fariseus, a maioria deles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas esse fariseu aqui chamou Jesus à mesa. Qual era a intenção dele, só Deus sabe, né? Só sei que ele chamou, entendeu? E Jesus foi. E aí diz assim: e tinha uma mulher na cidade que era uma pecadora. Não diz qual é o pecado, só fala que ela é uma pecadora. E sabendo que Jesus estava à mesa desse fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés. E enxugava os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que o toca, porque ela é uma pecadora. E respondeu Jesus disse para ele, respondendo: Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos e disse: dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com os cabelos da sua cabeça.
Você, Simão, não me beijou, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhes, os teus pecados são perdoados. Vou repetir esse 47. Os pecados delas, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não sei se tu consegue perceber, mas isso aqui tem muito a ver com o que eu estava falando, com a história. Por quê? Existia um cara, um fariseu, muito justo, né? Naquela situação ali, que recebe Jesus na casa dele. E ele recebe Jesus como qualquer outro convidado. Jesus senta à mesa, chega uma mulher da cidade, uma mulher que é pecadora. Todo mundo sabe que ela é avacalhada na vida, certo? Se estava chamando ela de pecadora aqui, ela pode ser qualquer coisa que você imaginar aí. Só Deus sabe o que aquele danado era. Mas ela era, isso é um fato, ela era uma pecadora e todos reconheciam ela como uma pecadora. E essa mulher que é pecadora, na mentalidade deles, uma imunda, certo? Alguém que não prestava. Chega com um vaso de alabastro, né? Com um unguento dentro, com um óleo dentro. Vem por trás de Jesus. Começa a derramar um óleo sobre os pés de Jesus. Começa a beijar os pés de Jesus e derramar lágrimas dela. Isso não é uma cena que não é constrangedora. Pode ser que é. Todo mundo tá lá sentado, tá todo mundo comendo, conversando. Do nada chega uma mulher que todo mundo é uma esquecida da sociedade, certo? É uma pecadora. É uma renegada, digamos assim, da sociedade. É uma pecadora. Chega em Jesus, por trás de Jesus, derrama óleo no pé de Jesus, chora no pé de Jesus, beija os pés de Jesus, que não estava... Devia estar limpo, né? Porque eles tinham o hábito de lavar os pés, né? Mas não era tão limpo assim, né? Como hoje em dia seria. Beija os pés de Jesus e se derrama, né? Enxuga os cabelos dela, enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. Ela tá lá naquele momento. Enquanto essa cena constrangedora está acontecendo, Simão pensa no coração dele. Se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. E aí Jesus, enxergando que era isso que Simão estava pensando, Jesus vem com essa ideia, essa parábola de um credor que a um emprestou 500 denários e a outro prestou 50 denários. Denário equivale naquele momento da história um dia de trabalho, certo? Então, um vendeu, um estava devendo 50 dias de trabalho e o outro estava devendo 500 dias de trabalho, digamos assim. 500 reais, 50 reais, enfim, só para tu entender. E aí ele diz, ó, o credor decidiu perdoar os dois, o de 500 e o de 50. E ele faz a pergunta, ó, quem aqui vai se sentir mais perdoado? E aí Simão responde, obviamente, aquele que foi perdoado 500. Aí ele falou, você falou bem, porque quem é muito perdoado, muito ama. Gente, isso aqui é o segredo do Evangelho. Isso aqui é o segredo para que a gente viva uma vida de alguém que é consciente do perdão que recebeu. Porque a gente tem duas possibilidades de viver a nossa vida cristã. Uma é a gente enxergar o amor de Deus de longe, entendeu? E dizer assim, que amor lindo, né? Que Deus me ama e tal. E você viver sua vida assim, né? Consciente, né? Sabendo que esse amor existe e tal. Eu chamo isso de experiência com Deus. Você tendo uma experiência com Deus, certo? Outro nível é quando você vai amar Deus, né? Então você, tendo experiência com Deus, você começa a amar Deus por causa dessa experiência que você está experimentando, né? Que você está vivendo. E outro nível mais ainda é quando você decide confiar em Deus. E essa confiança em Deus só vai acontecer depois que você tem relação com Ele. E a nossa vida em Cristo, ela não pode ser pautada. E você não pode esquecer de que a graça, ela foi a porta de entrada para que você conhecesse Jesus.
Mas essa mesma porta de entrada é também um caminho que te faz permanecer em Jesus. Um risco que a gente corre muito grande é que, para entrar, a gente seja uma pecadora assim, que derramou aos pés de Jesus, que chorou aos pés de Jesus, que reconheceu quem Deus era, quem Jesus era. E o perigo que a gente tem é que depois de um tempo, essa aqui que era pecadora, que enxergava que não existia nada dela, que fazia ela merecer esse amor, ou viver esse amor de maneira profunda, o perigo é a gente se tornar depois um fariseu que está acusando, que está buscando nele mesmo a aprovação, que está buscando nas próprias obras a dignidade de permanecer sendo filho de Deus. E, gente, isso é algo que a gente tem que ter tanto cuidado, porque assim, a gente em Cristo é chamado, sim, para transformar vidas. A gente é chamado, sim, para viver uma vida extraordinária. A gente é chamado para não pensar só na gente mesmo mais. Não faz nem sentido um evangelho que você só pensa em você. Não faz sentido. Mas o perigo que a gente corre é a gente percorrer esse caminho, né, de amar o próximo, de dar a vida pelo outro, de ser transformado e começar a basear a nossa vida naquilo que nós fazemos, naquilo que nós estamos construindo, entendeu? E começar a achar que é digno de um melhor lugar à mesa porque a gente está fazendo alguma coisa, enquanto aquele outro ali que conhece Jesus há 30 anos não faz nada, entendeu? Ou enquanto alguém que acabou de chegar, não, ele não merece, entendeu? E isso é algo que a gente precisa observar e a gente precisa ter cuidado, porque é muito fácil a gente, como ser humano, começar a ficar muito acostumado com o nosso universo e não enxergar os milagres que acontecem todos os dias. Porque a gente, de verdade, se a gente continua hoje olhando para Jesus e querendo Jesus, não ache que é só o esforço próprio de querer Jesus. Eu declaro que você enxergue isso, que não é o seu desejo do seu próprio coração de seguir Jesus, não. Isso é um milagre. A mesma graça que te trouxe para perto de Jesus pela primeira vez é a graça que sustenta a tua vida inteira. Inclusive hoje, de você ter acordado da sua cama, ter se levantado da sua cama, estar indo trabalhar, alguns aqui estão até já no trabalho. Isso é um milagre. O perigo que a gente corre é se acostumar tanto, que a gente vai levando a vida assim, vai agradecendo menos, entendeu? Vai reconhecendo Jesus menos nessas situações da vida. Aí começa com tudo, né? Aí tudo que a gente já sabe, ansiedade, preocupação, estresse. Você vai levando a vida assim, quando vê, você já tem tanta confusão na mente que você não consegue ouvir mais Deus falar, você não consegue mais ouvir nada. Nem você mesmo você consegue conversar mais. Então a gente não foi chamado para basear a nossa vida no que a gente está fazendo, porque isso também é graça. A mesma graça que me colocou em uma situação de nova natureza em Cristo, como filho de Deus, é a mesma graça que me sustenta todos os dias da minha vida. E quem aqui hoje, alguns aqui que estão ouvindo, diz assim, Thaís, eu me sinto assim, como tu falou no começo da live. Que eu olho pra mim e eu vejo meus próprios pecados, minhas próprias práticas, eu vejo que não faz sentido, mas eu não consigo lidar com isso, eu não tô conseguindo sair dessa situação. Eu vou te dizer o que eu vivi, certo? Enquanto eu estava buscando o perdão de Deus, mais parecia que eu estava me afundando. Porque eu me sentia tão envergonhada de buscar Deus para encontrar Ele, para pedir perdão de novo. E sabe, eu lembro de pensar assim, vou pedir perdão pela mesma coisa de novo. E, tipo, eu não tenho nem cara mais de pedir perdão pela mesma coisa. Acho que nem Deus aceita mais, que Ele diz assim, tá aí, tá brincando com a minha cara. Eu quero te falar hoje, você é perdoado em Cristo Jesus. Isso é que a Bíblia fala sobre a gente. Ser perdoado, gente, não é um estado. Ser perdoado é identidade daqueles que creem em Jesus Cristo. Isso é um estado que não é um estado somente, é uma identidade que nós recebemos por meio de Jesus. Então, quando a gente peca, quando a gente erra contra Deus, isso não significa que você não pode chegar no Espírito Santo e com o próprio Deus e falar e pedir perdão. Eu não estou falando que é esse nível de extremidade, certo?
Mas eu quero te falar que você deve se achegar a Ele sabendo que você é perdoado, sim. Você já é perdoado em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na tua relação com Deus. Porque você não vai ter mais vergonha de Deus. Você vai lembrar você mesmo que o que te levou a conhecer Jesus e estar com Jesus não depende nunca de você. E quem é que vai causar na gente uma vergonha, um medo, uma culpa, condenação? Quem é que faz isso, gente? É o Espírito Santo. Quem é que faz isso? Alguém pode mandar aqui, escrever? Só pra saber, assim, o nível de... Quando eu vou beber água. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu bebo água. Já perceberam? Quem faz isso é quem? Quem vai acusar a gente dizendo assim, ó, você não merece, você não presta, você é culpado, você é condenado. Satanás, o diabo. O Espírito Santo, gente, quando vai trazer luz... Exatamente, Sara. Valeu. Culpa e vergonha é coisa do diabo. O Espírito Santo, quando vai trazer luz à nossa consciência de que algo está errado, certo? E ele faz isso. A gente tem como discernir quando é o Espírito Santo como? O Espírito Santo nunca vai vir no nosso coração colocando peso, uma culpa, um medo. E é só você parar, assim, 10 segundos para observar o que você está sentindo, que você vai enxergar, você vai discernir. Se aquele pensamento é um pensamento que vem do nosso Pai ou se é um pensamento que vem de Satanás. Então, quando Jesus vem dizer a gente, ó filho, quando ele vem confrontar a gente com algo que a gente tem feito, quando o Espírito Santo vem fazer isso, porque o Espírito Santo tem o papel de nos convencer do pecado. Ele que tem esse papel. Então, quando ele vem nos convencer do pecado, ele nunca vai vir com um dedo para te apontar. Ele vai vir com, filho, vamos conversar? Entendeu? Para que você se derrame aos pés dele. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência na vida de confessar pecado para alguém. Inclusive, é algo que a Bíblia recomenda. E eu acho poderosíssimo. Sério, de verdade. Lembra aquele versículo que fala que a gente precisa confessar os pecados uns aos outros para ser curados? Atenção, não é para ser perdoado, mas é para ser curado daquele pecado. Obviamente você não vai confessar pecado para qualquer tipo de pessoa, né? Vale ressaltar, né? Então, assim, presta atenção a quem você vai fazer isso, porque a pessoa tem que ter discernimento, tem que ter espírito do nosso Pai. Alguém que vai olhar para você e não vai mudar a forma como te vê só por causa do pecado que você fez ou deixou de fazer. Entendeu? Discerne em nome de Cristo Jesus, tá? Para depois não se arrepender de ter falado. Mas quando você conhece uma pessoa, né, e tem confiança nela para fazer isso, bicho, quando você fala, aquele que tá te martirizando, aquele que tava se sentindo, até que você talvez ainda tá se sentindo culpado, né, envergonhado. Que poderoso quando você faz isso. Porque você, na verdade, você pode dizer assim que isso é vergonha para você, mas vou dizer uma coisa. Quando você confessa o pecado para alguém que você confia, né, para que essa pessoa que você vê que dá para conversar com ela, gente, acontece uma transformação de dentro para fora. É um negócio assim, eu não sei nem dizer. Porque naquele momento você pode pensar que é um momento de vergonha, mas na verdade é um momento que você envergonha, inclusive o diabo, que estava te acusando. Porque você está dizendo assim, ó, não é o que eu faço, deixa de fazer. E quando eu confesso o pecado para a pessoa, eu estou reconhecendo que de verdade o que me sustenta naquele lugar de filho de Deus, de filho de Deus, não é a minha disposição ou a minha pretensão de ser filho, mas é porque Cristo morreu na cruz por mim e pagou por absolutamente todos os meus pecados. A gente pode fazer uma live aqui para falar só sobre isso. De que a gente não é mais pecador em Cristo Jesus. E pode alguém ouvir esse negócio e está louca. Entendeu? Eu posso mostrar na Bíblia que a gente em Cristo hoje não é mais pecador. Todos que creem em Jesus não são mais pecadores. A gente já foi um dia, a gente nasceu sob pecado. A gente era pecador, sim. A gente era. Mas em Cristo Jesus a gente saiu de um pecador para um santo justificado em Cristo.
A gente era um pecador que foi perdoado em Cristo. Mas agora, a nossa natureza não é mais de ser um pecador que é perdoado. É mais do que isso. Que já seria maravilhoso se fosse só isso, né? É mais do que isso. Em Cristo Jesus, nós somos santos, justificados por Cristo Jesus. E quando você olha pro espelho, tem um espelho aqui na minha frente, aqui no guarda-roupa. E quando você olha pro espelho, você fala isso pra você mesmo. E você lembra você, e você crê nisso. Meu filho, acaba com tudo. Porque você enxerga que a graça de Cristo, a obra de Cristo Jesus foi perfeita e suficiente para me tirar de um lugar de pecadora para um lugar de santa. E sabe o que é poderoso disso, gente? Mais ainda é que você enxerga que não é o que você faz que te torna santo, que te torna justo, que te torna digno de Jesus. Mas é simplesmente a obra de Cristo que foi 100% suficiente para me tornar essa pessoa que eu sou hoje. E te tornar a pessoa que você é hoje. Então, quando você decide andar a tua vida inteira aí, consciente do perdão que tu tem em Cristo, isso te ajuda a tu se perdoar, certo? Por quê? Porque o que pode acontecer? Você vai chegar num momento na vida, e é isso que eu realmente declaro sobre a vida de vocês, que vocês entendam isso, que vocês são perdoados em Cristo. Para que a vergonha e o medo não afastem você de Deus, pelo contrário, te aproxime de Deus. Esse pecado que você cometeu, seja lá qual for, que você pode estar cometendo hoje, certo? Gente, ó, nessa mesa aqui, e eu falo aqui, a gente tá numa mesa virtual, né? Seja lá o que for, mas existe uma mesa espiritual que está sendo colocada agora com eu e mais 7 pessoas. Nessa mesa aqui não existe lugar privilegiado para menos pecadores ou mais pecadores. E na mesa do nosso Pai também não existe isso. Isso não existe. Jesus mesmo já passou por uma situação assim. Lembra daquela história, eu acho que foi a mãe de Tiago e de João, se eu não tô louca, que falou o seguinte: Jesus, ó, guarda um lugar ali de privilégio para ele. E a resposta de Jesus não foi tipo assim, farei isto, não. Não existe privilégios, entende? Para quem é mais pecador ou menos pecador. Agora tem uma coisa. Quanto mais você vive em comunhão com Deus, mais você vai usufruir aqui na terra e também no céu, né? O que a Bíblia chama de galardão. Mais você vai usufruir da vida plena como Cristo viveu. Isso é fato. Né? Porque eu conheci Jesus e a pessoa conheceu Jesus e, tipo, tá vivendo a vida louca aí e não quer saber de nada. Tipo assim, vida louca assim, de não tá indo atrás de Jesus, não tá na Bíblia, não tá buscando Cristo, não tá querendo comunhão. Enfim, para ele tanto faz, entendeu? Assim como tem um outro que, tipo, conhece Jesus e aí tá buscando, tipo, quer conhecer mais de Cristo, quer ser transformado cada vez mais, quer tá com pessoas para que buscam a mesma coisa e conviver com outras pessoas que tem essa mentalidade. É óbvio que uma pessoa vai usufruir mais da vida como Cristo usufruiu do que outra. Mas lugar mesmo, todo mundo aqui tem a possibilidade. Se crê em Cristo Jesus. Simples. Entende? E é muito importante entender, ó, o pecado, quando a gente fala, por exemplo, que o pecado faz separação entre nós e Cristo, numa primeira instância, ele nos separava de Cristo porque a gente era pecador antes, certo? Então o pecador realmente não conseguia ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus veio para cá. Jesus veio solucionar esse enorme problema que a gente tem na nossa vida, de natureza. Então ele restaura a nossa natureza quando nós cremos nele. Então o pecado continua separado da gente de Deus, sendo filho de Deus agora. E aí vem a minha percepção sobre isso, certo? O pecado ele não tem poder de nos afastar de Deus. Perdão, ele não tem o poder de afastar Deus da gente. Mas ele tem o poder na nossa mente de nos afastar de Deus e olhar para Deus com a imagem meio turva. Porque o pecado na vida da gente realmente nos mata. E, gente, vamos ser sinceros, é só pensar aí. Pensa aí no último pecado que tu cometeu, que tu ficou triste, não gostou, enfim. O que é que isso causou em tu? Quando tu errou com alguém, quando tu, sei lá, xingou alguém, quando tu traiu alguém, qualquer coisa aí que tu fez. Produziu o que em tu? Tu tava feliz, empolgado depois? Ou tu tava, tipo, triste, com o coração pesaroso? Pesaroso existe essa palavra, enfim. Um coração pesado.
tu tá com o coração pesado. Eu tenho certeza, gente, que a gente, olha, quem realmente conhece Jesus não vai ficar feliz quando machuca outra pessoa, quando comete alguma coisa. Duvido. Porque não faz mais parte da nossa natureza se alegrar com isso. Então o pecado, na verdade, nos faz olhar para Deus. Quando a gente peca, a gente olha para Deus com a imagem turva. É como se a gente ficasse míope. Tipo isso. Então a gente perde um pouco sobre, a gente consegue ter clareza sobre quem Deus é. E sobre quem a gente é, entendeu? Isso pode pesar no nosso coração. Se você entender que você é perdoado em Cristo, isso vai te pesar pouco tempo. Se você ainda não entender que você é perdoado em Cristo, você vai pesar dias, talvez semanas, entendeu? Porque você cometeu aquele pecado. E a gente não nasceu para isso. Não tem coisa melhor, gente, na vida do que reconhecer que, sinceramente, Jesus, ó, eu não tenho nada que te convença, que te converta a mim. E Cristo, tudo que eu ainda quero ser, que eu ainda não sou, que eu quero ser como Cristo é, Espírito Santo, eu estou à disposição para que o Senhor me transforme. Gente, isso é como ser uma criancinha diante de Deus. Dizer assim, ó, eu posso ter 10 anos de conhecer Jesus, 20 anos, 50 anos. Mas Jesus eu sinto como se fosse o primeiro dia. Porque de verdade eu não tenho nada para trazer para cá que te convença. E sabe o que é melhor do que isso? É dizer assim, ó, Jesus, eu largo mão de tentar trazer algo para cá. De insistir em trazer algo para cá. Porque eu não vou ter nada para te entregar. Que te convence de que eu sou alguma coisa, se não for por causa da cruz de Jesus. E meu convite hoje para todo mundo que está aqui é: se desarme. E a gente, como filho de Deus, precisa se desarmar dessa justiça própria, de buscar ser alguma coisa, querendo ser reconhecido por Deus. Enquanto a gente viver assim, a gente não vai entender na vida prática o que é esse evangelho da graça de Jesus Cristo. E enquanto eu falo aqui, tem dois espíritos que vai estar sondando. Tem dois tipos de pessoa que está aqui agora. Só tem dois pensamentos. Um é: Thaís, essa mensagem é perigosa demais, porque as pessoas agora podem, tipo, pisar na bola, avacalhar, se sente no direito disso. Isso é um pensamento, certo? E o outro pensamento é: Jesus, que graça maravilhosa. É você olhar para isso que eu estou falando e dizer assim: meu Deus do céu, que perdão maravilhoso. O que é que tu tem pensado aí? A opção 1 ou a opção 2? Me diz aí. E sabe o que é engraçado? Porque nesse mesmo texto que a gente leu, de Lucas 7, esses dois espíritos estavam presentes. Um era a mulher que foi lá, que reconhecia quem ela era, joga o óleo, chora nos pés de Cristo, enxuga com o cabelo. Ela está maravilhada diante da pessoa de Jesus. E existe o outro espírito nesse lugar, o espírito do fariseu, que diz: se ele soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria. Entende? Se ele soubesse quem essa mulher é. E esse mesmo espírito, gente, do fariseu, pode estar hoje na sua mente. E se tiver, tá de boa, certo? Se você quiser ser transformado, aleluia. Você vai usufruir ainda mais da imagem de Jesus aqui na Terra. Mas alguém, esse mesmo espírito que fez Simão duvidar, dizer assim: se Jesus soubesse quem é essa pecadora, é o mesmo espírito que diz na sua cabeça assim agora: rapaz, esse negócio é meio perigoso. Se Thaís soubesse quem está ouvindo essa live. Entende? Que o espírito é o mesmo. Esse espírito de cuidado, sabe? Esse zelo demais. Mas, gente, a graça de Cristo é escandalosa. Você pode achar a coisa mais linda do mundo ou achar a coisa mais louca do mundo. Sendo bem sincero, problema seu. Porque se Deus quis ser assim e Ele quis demonstrar o amor de Cristo através de Cristo Jesus, pode parecer a loucura maior do mundo, e que pareça, porque realmente evangelho não faz sentido nenhum. Eu costumo falar que a matemática do reino não tem nada a ver com a nossa matemática. A lógica de Deus é totalmente diferente da nossa lógica.
Totalmente diferente. Não tente encaixar Deus na sua percepção de mundo, sua cosmovisão do mundo, porque não vai rolar. Você vai ficar frustrado, você vai ficar se sentindo inútil e sem entender mais nada. Então, largue mão de insistir em querer colocar Deus no seu próprio entendimento e no seu próprio coração. Não. Largue mão dessas armaduras que você tem hoje, de justiça própria, de achar que você merece alguma coisa. Que você, por causa de alguma coisinha a mais, pode ser promovido no céu. Largue mão e seja como uma criança. Simples, que sorri com cada presente. Que está alegre todo dia, que acorda de manhã querendo viver. Sabendo que, de algum jeito, vai vir provisão. De algum jeito, nunca vai faltar nada. Criança não se preocupa com isso. Ela só quer brincar, ela só quer viver, entendeu? E óbvio, quanto mais você usufruir, e eu digo isso aqui, experiência própria, depois de tudo que eu já falei sobre mim aqui no começo da live. Quem não assistiu, depois assista. Depois disso tudo, gente, sabe qual a diferença? É que agora você caminha uma vida mais leve, com fardo, de fato, como Jesus falou, que o fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. E isso não vai te isentar de responsabilidades. Pode ter certeza. Muito pelo contrário, quanto mais eu fui enxergando quem eu era em Cristo Jesus, mais eu fiz Jesus agora que eu preciso mesmo falar do teu evangelho. Porque esse evangelho para mim faz sentido. Agora que eu preciso fazer as 500 coisas que eu já pensei e que veio muito mais ideia depois que eu entendi isso. Eu não posso me calar. Eu duvido, gente. Não tem como você se maravilhar com algo e você não botar isso pra frente. E você não assumir responsabilidade para que isso vá adiante, entendeu? Para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus, inclusive através de você de maneira pessoal. Seja em live, seja em Instagram, seja na vida, tipo, na rua, na loja que tu entra, no povo que tu convive. Isso simplesmente vai acontecer porque você é um filho de Deus, que entendeu que é filho de Deus. E que quando chega em um lugar, o reino chega na mesma hora. Essa é a diferença. Não é algo maquinado, tipo assim, eu estou indo para a rua para evangelizar. Não é que seja errado isso, certo? Mas você vai entender, vai começar a perceber que a sua vida é um evangelismo, entendeu? Que a sua vida é uma expressão de quem Deus é. E um pouco todos os dias você vai sendo transformado, vai sendo transformado, vai sendo transformado. E para acabar aqui hoje, certo, com a live, só um trecho aqui muito. Voltou a live, né? Deu uma parada, né? Vou só ler um trecho aqui para acabar essa live. De um livro que eu amo muito, que inclusive eu indico, certo? O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Me ajudou muito, inclusive, também a ter essa percepção que eu tenho hoje. Eu li faz uns 2 anos. Quem quiser ler aí, fica à vontade também, certo? E hoje eu tô na vibe de não ler livros novos. Eu tô na vibe de reler os livros antigos. Os melhores livros que eu já li. Inclusive é algo que eu indico, é muito bom fazer isso. Esse livro me fez chorar essa semana, lendo de novo. E ele diz assim numa parte, ó, todos temos sombras e esqueletos em nossa história pessoal. Mas ouça, há algo maior neste mundo do que nós. E esse algo maior é cheio de graça, e misericórdia, e paciência. No momento em que o foco da sua vida muda da sua maldade para a bondade dele, o momento em que a pergunta deixa de ser o que foi que eu fiz e passa a ser o que ele pode fazer, a libertação do remorso acontece. O milagre dos milagres. Você pode perdoar a si mesmo, porque agora já sabe que é perdoado. Aceitar a si mesmo, porque agora você sabe que é aceito por Deus. E começar a reconstruir os próprios lugares que você uma vez colocou abaixo. Essa graça é o segredo de sermos capazes de perdoar a nós mesmos. Confie nela. Maravilhoso, né? Na moral. Eu vou pegar esse texto aqui para que você lê 500 vezes se você quiser. Vou colocar nos stories para tu tirar print. Mas é isso, né? Não é por acaso que em Salmos fala que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento.
Não é arrependimento que me faz enxergar Deus bondoso e novo. É a bondade de Deus que me faz viver uma vida arrependida. Então, resumindo a história aqui. Você quer saber, né? Você quer descobrir que você realmente é livre do pecado. Disse aí que tem praticado. Alguém aqui está ouvindo agora, tem praticado. Você quer descobrir que você já é livre, porque você já é livre. Talvez não saiba. Talvez não usufrua, mas você já é livre se você crê em Jesus. Se você quer enxergar e viver uma vida livre de fato desse pecado, eu só dou um conselho para resumir a história toda que a gente conversou aqui. Tenha experiências com Deus. Tenha experiência com a bondade de Deus. Porque essa bondade vai te levar a um arrependimento. E o arrependimento não é remorso. O arrependimento é transformação de mentalidade. Ela vai te enxergar a vida pela perspectiva que Deus enxerga. A bondade de Deus te faz enxergar a vida na perspectiva que Deus enxerga. Te faz mudar a sua mentalidade. E melhor, faz desse pecado aí que você estava vivendo, todo esse embaraço, ser um dos seus pontos, talvez principais, de transformação na vida das pessoas que estão ao teu redor. Isso é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, que transforma a maior vergonha do ser humano no maior triunfo espiritual. No maior triunfo de serviço na vida das pessoas que estão ao teu redor. Entende? Então é isso, gente. Cheiros. É isso aí. Até logo.